Olá, eu sou o pastor José Roberto Varrese e estamos aqui com mais uma aula sobre escatologia, ok? Agradeço você pelo que tem acompanhado nossas aulas e que tem também divulgado. Sempre lembrando que você pode acessar os vídeos pelo canal da Igreja Unida do Jardim Ângela. Lá tem muitos vídeos abençoados de vários servos e servas de Deus que têm dado sua contribuição nesse período aí de pandemia, tá? Então você consegue encontrar os nossos vídeos ali. Se inscreva no canal da Igreja e você com certeza será abençoado. O tema que nós estaremos falando agora será escatologia. Vamos lá, deixa eu sair daqui. A gente vai estar falando sobre a aula de número 7. Nós estamos ainda com uma visão geral dos eventos escatológicos. Está aí o meu endereço de e-mail, também meu endereço no Facebook e no Instagram, ok? O assunto será o arrebatamento. É a aula de número 7 e eu incluí aí parte 1 de 2, para a gente entender que o assunto arrebatamento, especificamente o que é o arrebatamento, a gente vai estar falando em 2 aulas. Parece muito tempo, mas eu te afirmo que faltou tempo, ok? Tanto é que nós teremos um outro episódio falando também sobre o arrebatamento em relação à tribulação. Está travando um pouquinho aqui. Me perdoem. Tá. Nós estudaremos em 2 vídeos, tá? O assunto arrebatamento. Estamos hoje na parte 1, tá? Então, primeiro vídeo, parte 1 de 2, nós iremos estudar o significado do arrebatamento, a discussão sobre as correntes de pensamento. Nós vamos relacionar o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá, ok? Arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá em 2 episódios. O arrebatamento e a segunda vinda. A gente vai falar melhor sobre isso. A gente vai colocar os contrastes entre as passagens que falam do arrebatamento e da segunda vinda, para a gente diferenciar o que é um e o que é outro. E aí, um ponto de discussão. Jesus não virá com a sua igreja, tá, antes de levá-la. Tá? A gente vai demonstrar que não tem como ele voltar na sua segunda vinda sem ele levá-la, tá, ok? Bom, nós vamos estudar em 2 vídeos. O segundo vídeo, que será na semana que vem, para você que está acompanhando, estreia. Óbvio que você que está vendo o vídeo gravado, eu não sei em que data e que época, talvez o segundo vídeo já esteja disponibilizado, tá? Mas eu estou me referindo aos que estão acompanhando domingo a domingo. O segundo vídeo, que é a parte 2, ainda sobre o assunto o arrebatamento, a gente vai analisar a base essencial da posição de arrebatamento pré-tribulacionista. Por que cremos que ele acontecerá antes da tribulação, tá? A gente vai colocar a sucessão dos eventos escatológicos, tá? A sequência dos fatos do arrebatamento da segunda vinda em detalhes, tá? Tentamos dividir aí, né, em parcelas pequenas. Me baseei num livro existente, tá? Vamos falar um pouco sobre céu, tá? A Bíblia fala de 3 céus. E a gente vai colocar uma imagem também, isso na segunda aula, tá? É uma imagem muito difundida sobre o arrebatamento. E a gente vai discutir se essa imagem que tanto aparece, ela é verdadeira. Ok?
A palavra arrebatamento, eu vou pegar as palavras que eu aprendi quando eu fiz o seminário teológico, e numa das apostilas tinha essa frase, eu gostei muito dela. A palavra arrebatamento está na boca de muitos, mas sua essência é compreendida por poucos. Se ouve falar muito, né? É gostoso falar de escatologia, todo mundo quer falar um pouco a respeito, fala frases soltas, fala sem muitas vezes um contexto, mas são poucos que realmente compreendem a palavra, o termo arrebatamento. O arrebatamento ele é um mistério. Né? Olha o que diz a 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É difícil uma pessoa que não é crente aceitar a palavra arrebatamento. A gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas analise. Uma pessoa que não professa fé, ou uma pessoa que não tem princípios religiosos, falar para ela que não abrir e fechar de olhos, a pessoa vai desaparecer. É coisa de louco. É coisa de louco. É somente quem crê. Né? A Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura. Tá? Então Paulo fala um mistério. É um mistério que, e por ser misterioso, tá? Ele se torna algo familiar aos cristãos. Tá? Nós, como cristãos, não temos dificuldade, na grande maioria, que cremos no arrebatamento. Tá? Existem correntes diversas, a grande maioria acredita no arrebatamento de forma diferente, mas crê no arrebatamento. Tá? A gente vai encontrar na palavra de Deus a expressão Maranata, que significa Nosso Senhor vem. A gente vê um exemplo aí, por exemplo, 1 Coríntios 16, 22. A igreja primitiva estava familiarizada com a expressão arrebatamento. Tá? Aliás, existe aí uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Tá? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas era muito comum documentários que falam, por exemplo, quando a igreja era perseguida, e eles participavam às vezes da ceia em cavernas, participavam da ceia em cemitérios. Imagine para os romanos como era estranho, né? Participarem do corpo e do sangue. Eles falam assim, quem são os cristãos? Os romanos falam, os cristãos são um povo que se junta de madrugada no cemitério para comer o corpo e beber o sangue de um tal de Cristo. A palavra da cruz é loucura, né? Mas quando eles participavam da ceia e no final eles olhavam para os outros, depois de celebrar, eles falavam assim, Maranata, né? Tipo assim, Nosso Senhor vem. Né? Aliás, a participação da ceia, ela é uma confirmação, né? Estamos confirmando que estaremos bebendo e comendo, né? Até que Ele venha. Né? Participar da Santa Ceia é uma demonstração que estamos esperando o arrebatamento. Tem gente que toma ceia, não sabia disso. A ceia, ela está testemunhando que ela está fazendo um ato que se repetirá aqui na terra, até o arrebatamento da igreja. Maranata. Bom, o significado da palavra arrebatamento, ela vem do latim, tá? Desculpa, ela vem do grego, harpagisometa, né? O equivalente no latim, que é a palavra raptus. Tá? A palavra raptus, ela significa arrebatado rapidamente com força. Né? Se tiver alguém raptar alguém, é por aí. Né? Arrebatar rapidamente e com força. Esse é o conceito. O Senhor vem arrebatar a sua igreja rapidamente, de repente e com força. Ou seja, arrebatamento é a retirada brusca e sobrenatural da igreja deste mundo, para que se una eternamente com o Senhor.
essa é uma imagem que somente o Senhor vai ver, o mundo não vai ver, né? A gente vê essas fotos na internet, começa aí, mas a população não vai ver isso. A população vai sentir falta, né? O arrebatamento ele é silencioso. A Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão. Somente aquele que está acordado, né? A Bíblia fala, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria, né? Ele esperaria, né? Então, aquele que está esperando o ladrão chegar, ele consegue ver, tá? No caso aqui, olha que interessante, né? A igreja ela espera esse momento. Então essa imagem ela é simbólica. Ninguém vai ver isso, né? A não ser o Senhor Jesus. Talvez nós como crentes vejamos uns aos outros. A Bíblia não diz, tá? Então essa imagem ela é simbólica, ela é didática. Olha que interessante. O rapto da igreja, também chamado arrebatamento, consiste dos santos ressuscitados e dos vivos transformados, todos trasladados para o céu por Jesus. O arrebatamento terá lugar nos céus, nas nuvens. Tá? A gente estudou anteriormente sobre as ressurreições, a gente falou a respeito da ressurreição por conta do arrebatamento, já vimos vários versículos atrás, né? Então, lembrando que isso aqui é um estudo sequencial. Se tiver alguém vendo pela primeira vez essas aulas, te aconselho a buscar as aulas anteriores para entender que é uma sequência. A gente está tentando colocar de forma sequencial para facilitar o entendimento. A gente vê nessa figura aí uma noiva, né? A Bíblia fala que a igreja é a noiva. O Senhor está preparando a sua noiva para si mesmo. Cristo, o noivo, né? Ele vem nos ares. Interessante. Não é nos céus. Tá? Ele está nos ares recebendo a sua igreja. E é importante entender isso, porque ele traz consigo o seu galardão. Tá? A igreja é encontrada com o Senhor nos ares. Esse símbolo dessa noiva aí, ela representa todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Toda a igreja numa única. Cristo vem buscar uma noiva. Cristo é uma monogamia, né? Cristo vem buscar uma igreja. Não tem uma placa, né? Não são várias igrejas, né? Cada igreja com a sua placa em formato de noivo. Aí a gente já tem uma maior, uma menor, né? Não, é uma única. Essa é a unidade da igreja. Tá? A igreja ela tem unidade e aí se junta, né? Então a gente vê o povo subindo, né, no pé dessa figura, mas na realidade ela compondo a figura da noiva. Bom, há uma discussão com relação ao arrebatamento, né? As várias correntes se posicionando, né? Por exemplo, os pré-milenistas, eu tenho uma visão pré-milenista, ok? E pré-tribulacionista. O pré-milenista, ele não concorda totalmente com o pré-tribulacionista no formato do arrebatamento. Por exemplo, o pré-tribulacionista, o pré-milenista, que é o que nós estamos discutindo, ele acredita no arrebatamento parcial. Não é todo o corpo da igreja que será arrebatado. Ele acredita que somente aqueles que estão preparados vão subir. Tá? Eu creio dessa forma também. Eu não consigo ver uma pessoa que tem uma vida, mesmo dizendo professar a fé cristã, ter uma vida totalmente errada e subir, né, no arrebatamento. Tá? Nós falamos nos vídeos anteriores que a gente acredita que hoje
pegando um pouco da corrente de outras linhas de pensamento, hoje estão convivendo, são contemporâneos, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que são as igrejas do Apocalipse, né? Pegando um pouco dos historicistas, né? Dos progressivos, tá? A linha de pensamento progressiva, que atribui cada igreja do Apocalipse a um período, né? Lembrando que Apocalipse nós temos lá 7 igrejas, tá? Que elas podem simbolizar 7 tipos de crentes, tá? Elas podem simbolizar 7 modelos de igreja, tá? Tipos de igrejas, tá? Elas podem simbolizar 7 períodos da igreja cristã, tá? Sendo que eles podem estar intercalados. Por exemplo, nós vivemos hoje um período da igreja da Filadélfia convivendo com a Laodiceia. Nós acreditamos que a igreja de Filadélfia será arrebatada e a de Laodiceia vai permanecer, vai ficar no período da grande tribulação, e muitos lá vão se converter, ok? Porque hoje estão convencidos, são cristãos que levam a vida, não é nem quente e nem frio, são mornos, né? Por isso a Bíblia diz que eles seriam vomitados. Então, os pré-milenistas, eles acreditam que somente uma parte selecionada vai subir, ok? Então, os pré-milenistas discutem muito que se serão todos, que será um arrebatamento parcial. Já, coloquei pré-milenista, mas na verdade era para escrever pré-tribulacionista aí, tá? Os pré-tribulacionistas, eles já acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação, dos 7 anos, tá? A gente vai discutir mais para frente. Eu tenho uma visão pré-tribulacionista. A gente vai usar alguns versículos para demonstrar o porquê a gente acredita que vai acontecer nesse período. Em linhas gerais, pré-tribulacionista crê antes do arrebatamento. Existem pessoas que falam assim: eu sou pré-tribulacionista, mas eu acredito que todos vão subir, toda a igreja vai subir, independente da condição, e resolve lá em cima na hora do galardão. Então, chega lá, está salvo, mas não vai ter galardão. Então, toda a igreja vai subir. E eles defendem a tese que a igreja é um corpo, ela é única. Então, a igreja sobe de uma vez só. Não tem como subir um pedaço da igreja, tá? É uma visão que eles têm, tá, ok? Entendo a argumentação. Mas, e existem aqueles dentro da linha pré-tribulacionista que vêm como os pré-milenistas, que acham que o arrebatamento será parcial, tá? Bom, nós temos também, então não esqueça que está errado o pré-milenista e é pré-tribulacionista, né? Nós temos os mesotribulacionistas ou midi-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja não será arrebatada antes da manifestação do anticristo, antes de iniciar o período da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja vai conviver com o anticristo por um período aí de 3 anos e meio, e na metade dos 3 anos e meio, quando a coisa fica feia de vez, né? Porque a gente já falou alguma coisa no passado, nas outras aulas, a respeito da forma como a grande tribulação ela vai se tornando cada vez mais difícil progressivamente, tá? Começa tudo bem, tudo no paz e amor, né? Que beleza. À medida que os selos vão sendo abertos, trombetas, taças, a coisa vai ficando difícil. Mas na metade da grande tribulação será o pico, será um divisor de águas, e os mesotribulacionistas acreditam que nesse momento a igreja vai ser tirada. Ela vai conviver um período, mas ela vai conviver um período com o anticristo, mas ela vai ser arrebatada na metade, ok? Bom,
E como é que pensam os pós-tribulacionistas? Eles acreditam que o anticristo vai se manifestar, a igreja vai conviver com todo o caos mundial, todas as punições, porque selos, trombetas e também as taças, né? As taças da ira de Deus, olha a expressão, né? Todas elas são juízos e punições. Então eles acreditam que a igreja vai conviver com tudo isso, ok? E após a tribulação, a igreja é arrebatada, tá ok? Eu não consigo aceitar esse tipo de divisão, mas respeito quem pensa dessa forma. E veja bem, ninguém é dono da verdade, tá ok? Eu, como já mencionei em outras teorias, não existe uma linha que ela é completa em si. Tá? Todas elas precisam de alguns arranjos, precisam de um talvez, provavelmente, eu acredito. Nós estamos falando de coisas futuras, estamos falando de interpretação. Tá? Então, agora, a grande maioria crê na visão pré-tribulacionista, com um arrebatamento antes antes dos 7 anos da tribulação, ok? Bom, é importante a gente diferenciar arrebatamento e segunda vinda, tá? Há uma distinção entre segunda vinda e arrebatamento. A gente já falou o que significa a palavra arrebatamento, ok? Ela tem uma expressão no grego na Bíblia, clara, e a gente vê inúmeras vezes no Novo Testamento expressões que indicam a segunda vinda. São dois eventos separados, tá? Existe o arrebatamento e existe a segunda vinda, tá? Vamos seguir avante. Nós temos a palavra parousia, que aparece, é mais famosa, muito utilizada, significa a segunda vinda, que representa expressões que a gente vai encontrar na Bíblia, na nossa tradução, como a manifestação, a vinda, tá? Ela acontece 24 vezes. A palavra apocalipsis, ela aparece 26 vezes também no Novo Testamento. E a palavra epifaneia acontece poucas vezes, e algumas vezes até com uma palavra arrebatamento, tá? Vamos continuar aqui. É importante a gente ver por esse gráfico aí, tá? Nesse gráfico demonstra que após a cruz a gente vê a igreja sendo arrebatada, tá? Jesus Cristo encontrando nos ares com os mortos ressuscitados, que nós já estudamos nas aulas anteriores, e os que estiverem vivos serão transformados, como está lá em Coríntios, tá? Bom, a igreja sobe, e aí vai acontecer o tribunal de Cristo, a gente vai falar sobre isso, os galardões, vai falar sobre as bodas do Cordeiro, tá? Que são as festas das núpcias. Desculpe. E a gente vê aí que haverá um período de 7 anos. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas era comum no Antigo Testamento as festas de casamento durarem uma semana, 7 dias. E nós estudamos, quando estudamos lá as 70 semanas de Daniel, que eram 70 semanas de anos. Tá? Então, 70 semanas, né, de anos. Então a gente vê a última semana de Daniel, são 7 anos, ou seja, as bodas, né, esse casamento de Cristo com a igreja vai durar, as bodas durarão 7 anos, uma semana de anos. Então veja que interessante, o arrebatamento ele acontece aí, ó, né, nesse momento, a igreja é arrebatada, e depois que termina o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, os problemas todos,
o caos que vai estar aqui, as iras, o juízo de Deus através dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o anticristo, o caos que vai estar aqui. Quando chegar nos 7 anos finais, ok? Vai acontecer isso aqui, ó. Aí virá a segunda vinda do Senhor. Então a gente vê nesse gráfico aí, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Tá? O Senhor Jesus, ele volta com a sua igreja, agora já não mais como igreja, tá? Não mais como noiva, mas agora como esposa, tá? E volta para a batalha do Armagedon, tá? Eu vou falar um pouquinho de Apocalipse, tá? A gente vê a palavra igreja em Apocalipse somente até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, não existe mais a palavra igreja em Apocalipse. Não existe nenhuma expressão do Senhor se dirigindo à sua igreja. É uma das constatações que a gente vai falar mais para frente, que indicam que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque o Apocalipse, quase na sua totalidade, vai tratar desses 7 anos aí. E enquanto está tratando desses 7 anos, a gente não vê nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra direcionada de persevere, aguentem, não. Nenhum tipo de conforto, consolo para a igreja, porque a igreja já não está mais aqui, e a igreja já não será mais noiva, a igreja estará no seu casamento, né? Agora a esposa. Então, nós temos um primeiro momento que é o arrebatamento, e depois o Senhor volta com a sua esposa. Há uma diferença aí, tá? Como vocês podem ver aí, ok? Diferentes contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda, tá? Eu tive que interromper a gravação porque eu não estava conseguindo enxergar aqui as letrinhas, tá? Talvez você não esteja conseguindo também, mas do lado esquerdo nós temos o arrebatamento. Diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda, tá? No arrebatamento não há nenhum sinal terreno que o preceda, tá? A gente defende o princípio da iminência. A qualquer momento o Senhor vem e arrebata a igreja, tá? A Bíblia fala que a trombeta soará, tá? E provavelmente somente a igreja vai ouvir. A gente vai falar depois sobre essa tal trombeta, tá? Então não haverá nenhum sinal. Já na segunda vinda, há sinais claros que precedem, que está lá em Mateus 24, 29 e 30, ok? No arrebatamento será um evento misterioso para o mundo. O mundo não tem ideia do que está acontecendo, mas a igreja está. Evento misterioso. Já na segunda vinda, todos o verão. Tá? Mateus 24, 30. Todos verão ele voltando. Os judeus vão ver ele voltar. Os judeus vão aceitar Jesus como Messias. Né? No arrebatamento da igreja, Jesus descerá até as nuvens. Tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17. Ele chega até as nuvens e ele fala: vem, amada minha, né? Vem, amada minha. Ele chama a sua esposa, tá, ok? Ele convoca a sua esposa. A gente vai falar depois sobre trombetas, tá? Quando a gente for falar sobre trombeta, há a trombeta que significa de convocação, né? E Jesus ele aparece nas nuvens para os seus, ele encontra, ele não pisa no chão, tá? Porque o encontro é nos ares. Já na segunda vinda, a Bíblia fala que Jesus descerá até a terra no Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias 14, 3 ao 4. Se a gente ver lá em Atos, quando Jesus ele é assunto aos céus, né, na sua ascensão, aparecem os anjos e falam com aqueles discípulos: olha, esse mesmo Jesus, do mesmo modo que subiu, ele há de voltar. Tá? Então, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras.
ele subiu aos céus. E que muita gente testemunhou aquele momento. Ele há de voltar no mesmo lugar. Tá? E está profetizado isso também em Zacarias 14, 3 e 4. No arrebatamento da igreja, Jesus aparece sozinho. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, na segunda vinda de Cristo, os exércitos dos céus acompanharão o Senhor. Tá? Apocalipse 19, 4. O Senhor Jesus vem, sim, assentado num cavalo branco, que não tem nada a ver com o cavaleiro do Apocalipse lá, dos 4 cavaleiros. Tá? Aquele cavaleiro branco, ele é o anticristo. Nós estamos falando agora do Senhor Jesus assentado num cavalo branco, né? com a sua perna escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com as suas vestes salpicadas de sangue, com a sua boca com uma espada, né? Seus olhos reluzentes como com o fogo, tá? E ele vem acompanhado, né, da sua igreja, com os santos, né, com a multidão de anjos, milhares e milhares, as miríades de Deus, né, do Senhor. Né? Então, no arrebatamento ele vem sozinho. Quando ele vem na sua segunda vinda, ele não vem sozinho. Ele vem para a batalha do Armagedon, para julgar as nações. No arrebatamento, a situação do mundo é normal. Tá? O que eu quero dizer? Nós estamos vivendo uma situação, hoje, atípica. Nós estamos numa situação onde há um caos mundial, vamos dizer assim. Tá beirando um caos. Está um cenário propício. Eu venho falando isso nas minhas aulas. Estive numa live esses dias, falei bastante sobre isso. Tá? O momento é propício que nós estamos vivendo. O mundo abalado, as economias se desestruturando. É um cenário perfeito para surgir um anticristo. Tá? Eu não estou dizendo que a igreja vai ser arrebatada agora, mas é possível. Se a gente pegar outros períodos, qualquer momento de crise mundial se constitui um cenário propício para que o anticristo surja, para que a igreja seja arrebatada. Tá? Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Tá? O cenário que a gente está vivendo é diferente, por exemplo, quando teve a gripe espanhola, quando teve a Segunda Guerra Mundial, quando teve a Primeira Guerra Mundial, que alguém pode falar assim, pode surgir o anticristo. Foram momentos onde algumas profecias não estavam cumpridas. Por exemplo, a igreja não poderia ser arrebatada sem antes Israel ser formado, ok? Sem Israel voltar a ser nação, que foi o que aconteceu em 1948. Então, todos os fatos que aconteceram antes foram propícios, né? Tinham características que poderiam falar, olha, é um momento propício para vir o anticristo, mas não seria correto afirmar. Por quê? Porque Israel não estava formado e havia profecia que Israel teria que se juntar. Então, um dos sinais antes do arrebatamento, Israel precisaria voltar a ser nação. Porque lembra da parábola da figueira, porque não passará essa geração, né? É a geração, nós estamos vivendo a geração da figueira. É Israel. O melhor delas, quanto que é? 70 anos, 80 anos? Não sei. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 5, daqui 15 anos, a gente não sabe. Mas o cenário é propício. É propício. Tá? Beirando uma necessidade de uma liderança mundial. Os países estão tentando conversar entre si e pode surgir uma... A gente vai falar sobre isso quando for falar do anticristo. Tá? Então, olha, a situação hoje ela é considerada normal. Tá? A Bíblia fala que os homens comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Os homens comiam, coisa normal. Bebiam, coisa normal, comer, beber, né? Casavam, né? Se davam em casamento. Os homens estão o quê? Querendo casar, se dar em casamento. Ou seja, a passagem que fala sobre isso fala de uma situação normal. Os homens têm a sua vida normal. Está aí o princípio da iminência. Quando o homem menos esperar, o Senhor arrebata a sua igreja. Por isso,
será uma situação normal de dia a dia. As pessoas levantam, olha, estará um trabalhando, né? Um vai estar dormindo, outro vai estar trabalhando. Olha as parábolas, a gente vê gente dormindo, a gente vê gente no campo, ou seja, vários horários do dia. Será um momento único. Agora, como é que pode ser num momento único e tem gente que está dormindo, tem gente que está trabalhando? Porque o arrebatamento ele é global. Ele é global, tá? Então, se no Brasil é um horário, em outro país será outro. Teremos um outro fuso horário. Então vai ter gente que vai estar dormindo, né, e vai ter gente que vai estar acordando. Olha, tem gente que acha que o arrebatamento vai ser, eu acho que vai ser meia-noite, porque a parábola das virgens foi à meia-noite. Escuta, a gente não pode afirmar qual vai ser o horário. Com certeza vai ser meia-noite, em algum país. Em algum país. Tá? Bom, na segunda vinda de Cristo, haverá um caos generalizado. Todas as nações estarão reunidas e preparadas para atacar Israel e o Messias. Apocalipse 19:19. O Senhor Jesus volta no Monte das Oliveiras. Israel está lá encurralado. O Senhor desce, eles aceitam ele, e aí o Senhor aniquila o ímpio, né? Aniquila as nações ali, lança, né? Do mundo já dos mortos, porque já mata, né? A gente vai falar um pouco depois sobre a segunda vinda, tem mais características, né? Quando ele amarra Satanás, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, e eu volto a dizer, né? Tem gente que acha que o falso profeta e o anticristo é um sistema religioso, né? É um computador, é um robô, escuta, são seres vivos. A besta e o falso profeta são seres vivos. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles inaugurarão o lago de fogo e enxofre. Então, não pode ser um computador. Tem que ser tem que ser seres humanos. Tá ok? A gente vai falar mais sobre isso depois. Então a gente pode concluir que o arrebatamento ele é um momento invisível, tá? Não perceptível, de imediato, iminente. O Senhor vem e leva a sua igreja. E a segunda vinda, ela está cheia de características. Se a gente for ler os versículos aí, a gente vai ver que é um cenário totalmente diferente. Há pessoas que costumam falar, olha, vinda e volta, ou volta e vinda, né? Procuram dar nomes. A gente pode dizer que a vinda do Senhor, ela se dará em duas fases, tá? Ele vem, para nos ares, arrebata a sua igreja, casa com a sua esposa, depois ele volta com ela para a sua esposa, ok? Eu vou citar aqui 2 versículos que nos ajudam a entender um pouco isso. Comprovam. Olha, Jesus ele não virá com sua igreja antes de levá-la. Em Apocalipse, né? Vamos ver aqui, primeiro Judas, tá? Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca dele. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Está fazendo alusão lá em Apocalipse. Ele vem com milhares e milhares dos seus santos. Espera aí, ele vem com seus santos? Não está falando anjo, está falando santos, está vendo que é a sua igreja. Então, para ele vir, primeiro tem que levar. Então, ele não virá com a sua igreja antes de levá-la. Então, nós acreditamos no arrebatamento antes da sua forma visível, né? Um outro versículo também que fala sobre isso. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
com todos os seus santos. Então a Bíblia fala aqui, ele menciona aqui uma situação onde ele vem com os seus santos, novamente a premissa. Para vir, ele primeiro precisa levá-los para ele. Tá? Me vem à mente agora uma irmã conversando com uma pessoa que entende que o Senhor Jesus já veio, ok? A segunda vinda já aconteceu. E ela, de uma forma muito simples, ela falou assim: escuta, se ele já veio, cadê ele? Só você viu? Ele falava: só você viu? Né? Esse pessoal que bate no portão e fala que Jesus já veio e tal, a segunda vinda, só você que viu, porque ninguém viu. A Bíblia fala que todo olho verá. E ela, de uma forma muito simples, ela encurralou esse tipo de pensamento, né? O assunto será o arrebatamento. O mundo não tem ideia do que está acontecendo, mas a igreja está. A qualquer momento o Senhor vem e arrebata a igreja. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!